Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Livro de João, irmãos, no capítulo 11, versículo 19. João, capítulo 11, versículo 19. Se todos acharam, façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. E muito dos judeus tinha ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Irmãos, palavra bastante conhecida, mas o Senhor trouxe, irmãos. Certamente quer falar com as nossas almas hoje. E lembrando agora, irmãos, do que o Senhor deu antes da oração. Glória ao Senhor. Estamos todos num campo de batalha, estamos todos num certo luta, irmãos, espiritual, onde cada um tem aquilo que está contratado e tem que passar. E aqui não era diferente, irmãos. Tudo era por uma grande obra, nós conhecemos a palavra, sabemos o que vai acontecer no decorrer da leitura aqui, mas Maria e Marta, irmãos, aguardavam que o seu irmão estivesse ali para receber Jesus. O que não estava, irmãos, o Senhor não estava ali no tempo oportuno, porque naquela época aguardavam o Senhor Jesus em pessoa para receber dele as maravilhas, as obras, os milagres. Então mesmo que falava, ele está aqui perto, vi dizer que ele passou na cidade tal, não, mas ele deveria estar aqui. Até quando tem a leitura, irmãos, que sabemos que através da fé e da nossa, irmãos, daquilo que nós carregamos, nós conseguimos, que tem um exemplo na palavra, daquele homem que fala para o Senhor assim, não, Senhor, o Senhor não precisa ir lá em casa. Se o Senhor falar uma palavra aqui, teu servo será liberto lá. Glória ao Senhor. A partir deste momento, irmãos, ocorreu aquilo que nós já sabemos hoje, que o Senhor não precisa estar em pessoa no nosso meio para acontecer uma obra, para acontecer um milagre. Glória ao Senhor. Mas aqui nesse dia, irmãos, Marta, desesperada, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria ido, não teria morrido. Glória ao Senhor. E o Senhor hoje, irmãos, como já deu na oração, antes da oração, quer, irmãos, nos lembrar novamente que nós estamos aqui e não sabemos o dia de amanhã, não sabemos daqui a pouco, não sabemos daqui a meia hora o que vai acontecer a cada um de nós. E tem gente que está desapercebida, irmãos, quanto a isso. Glória ao Senhor. Está vivendo a sua vida como se não houvesse um amanhã, como se não fosse um dia que pudesse chegar o Senhor e falar: hoje é o dia da prestação de conta, hoje é o dia que eu te retiro deste mundo. Glória ao Senhor. E há aqueles, irmãos, que acham também que já está preparado para retornar, mas não estão. Glória ao Senhor. Se perguntasse, irmãos, no dia para Lázaro, Lázaro não saberia, irmãos, dizer se era o dia dele, se estava tudo certo.
Glória ao Senhor. E como nós aqui, irmãos, nos processos, nos sistemas da vida, vamos bater no peito, irmãos. Sabemos pelos mistérios. Quando alguém está preparado, ele não fica nem mais um segundo aqui. E vamos mais, irmãos, do que o Senhor já nos deu entendimento. Se a pessoa está no meio do processo, irmãos, já para finalizar, às vezes não finalizou, ou às vezes tem umas arestas para reparar, coisa pouca que para o Senhor não é nada, glória ao Senhor, só na passagem, irmãos, só no momento que ele vai sofrer ali, um pequeno, irmãos, o corpo, a carne, porque a alma o Senhor já vem, já retira, já vai ser purificado, já vai ser liberto, glória ao Senhor. Então, irmãos, o Senhor quer nos chamar a atenção para não andar desapercebido, não andar nem incomodando as pessoas e nem se incomodando, glória ao Senhor. Porque tem aquele, irmãos, que acha que vive certo, mas é tribulação na vida do outro. E tem aquele que não é tribulação na vida do outro, mas a vida dele ele não vive certo. O Senhor te diz: olha que está chegando o teu dia e você não está preparado para voltar. Santo Deus. Olha que está chegando o teu dia e você está dificultando as coisas e eu não vou postergar o dia de ninguém. Santo Deus. Glória ao Senhor. Bendito. Irmãos, processo duro é aquele que o Senhor tem que fazer a contragosto de nós. Glória ao Senhor. É um processo acelerado, irmãos, é um processo doloroso, que às vezes nós podemos errar com a nossa boca, que às vezes nós não podemos suportar por displicência da nossa parte. Glória ao Senhor. Irmãos, vamos entender essa palavra que o Senhor está mandando para nós, irmãos. Aqui foi um dia, glória ao Senhor, qualquer na vida dessas duas irmãs, na vida dos amigos, dos familiares que tinham de Lázaro, glória a Deus, mas que pegaram eles de surpresa, irmãos, que pegaram eles de uma forma que saberia que o Senhor tinha poder de ressuscitar. E não vamos entrar no mérito da obra, irmãos, mas vamos entrar no mérito do dia, hora e local, porque até então as irmãs, os judeus, todo mundo não sabia o que ia acontecer com Lázaro, não sabia que ele iria ressuscitar. Glória ao Senhor. Vivamos a nossa vida, irmãos, em paz, em comunhão com o Senhor Deus. Vivamos a nossa vida, irmãos, um dia pelo outro aqui, trabalhando em nossos processos. Senhor, o que eu preciso aprender com essa situação? Senhor, como que eu vou fazer para sair disso? Senhor, o que o Senhor requer de mim? Glória ao Senhor. E muitas das vezes, irmãos, o silêncio, glória ao Senhor, é a nossa vitória. Muitas das vezes, irmãos, a nossa boca fechada, nós cala o adversário, glória ao Senhor, e cala a tribulação na nossa vida. Santo é o Senhor, glória a Deus. Não, porque eu estou muito estragado. Ih, eu vou longe aqui ainda nessa vida. Aí vai, levando a vida de qualquer maneira. E aborrece um, e fala outra coisa para outro. E vai ali, glória ao Senhor, e não se importa com nada. E não fica calado, não fica calada. Glória ao Senhor. Não suporta nada. Irmãos, não sabemos. Aí o Senhor tem que colocar nós num processo duro, a nossa carne não suporta, e aí? Os irmãos querem ficar por conta? Querem ficar, deixa eu ver o que o futuro me reserva? Eu acho assim, irmãos, que ninguém aqui não quer ser ajudado, não quer a misericórdia do Senhor, não quer o Senhor nas nossas vidas, nos nossos processos. Não quer, irmãos, ter a quem recorrer, a quem buscar. Não é verdade? Porque se os irmãos pensar assim, se o nosso processo é doloroso e pesado, com o Senhor que nos dá um bálsamo, nos dá um alívio, fala conosco cara a cara pela palavra,
Os irmãos não imaginam o que é estar no escuro, sem saber o dia de amanhã, sem saber o processo que virá, sem ter uma palavra de alívio. Você orar, abrir a palavra e não vir nada. Orar, abrir a palavra, colocar o dedo, abrir o olho, está numa página em branco. Glória ao Senhor. Orar, vai lá no final da Bíblia, que é parte geográfica. O que é isso, irmãos? Tá por conta. O que tem que fazer? Pedir misericórdia para o Senhor. Senhor, me socorre. Eu não posso ficar sozinho, eu não quero. É perigoso para nossa alma, irmãos. É perigoso para nós. Glória ao Senhor. Está chegando os nossos dias, irmãos. Está chegando os nossos dias e nós não estamos vigiando através dessa palavra. O Senhor está mandando essa palavra, irmãos, para falar para nós. Vigia mais. Glória a Deus. Amanhã é o dia de alguém, glória ao Senhor. Mas se amanhã for meu dia, eu vou estar preparado. Mas se você não encara os processos, se você vive a vida de qualquer maneira, se você não está nem aí para se moldar naquilo que o Senhor quiser, irmãos, é processo duro. Não, mas eu já sei, porque aquele que fala, que o Senhor fala que vai voltar para o céu, ele vai voltar independente. Põe o Senhor em prova, irmãos. Põe a nossa alma em prova. Não funciona assim, irmãos. Se a gente abrir a nossa boca de qualquer maneira aqui no nosso meio, se nós abrir a nossa boca onde for de qualquer maneira, dependendo do que nós falar, olha, irmãos, o Senhor tem que lutar muito contra as acusações do adversário para nos livrar. Não estou dizendo que não vai livrar, porque também não está na minha mão, glória ao Senhor. Mas o Senhor está querendo jogar em nós assim a responsabilidade de ser cristão na terra. De ser crente na terra. Abre a tua boca para falar coisas boas. Abre a tua boca para bendizer. Abre a tua boca para agradecer ao Senhor. Abre a tua boca, glória ao Senhor, para me louvar. Abre a tua boca para abençoar a sua própria vida, para profetizar. Irmãos, antigamente o povo falava assim, glória ao Senhor, não é tudo maluco, vive profetizando para si próprio, glória ao Senhor. Hoje, irmãos, é ciência de Deus, glória ao Senhor, profetiza coisas boas para a sua vida. Eu sou muito nervoso, profetiza a sua calmaria, glória ao Senhor. Santo Deus. Aleluia, Jesus, glória ao Senhor. Eu sou muito agitado, profetiza a sua mansidão. Eu sou muito estourado, profetiza a tua paz. Eu sou muito enfermo, profetiza a tua saúde. Glória ao Senhor. O quão bem você está, o quão bem você serve ao Senhor, o quão bem você é feliz, o quão agradecido você é por estar aqui nesta graça, porque você poderia estar em qualquer outro lugar sofrendo, mais ainda do que você sofre. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. As ferramentas estão aí, irmãos. A palavra está aí, os mistérios estão aí, para nós abrir a nossa boca, abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, ver, ouvir e executar. Tem gente que abre a boca só para falar assim, hoje eu estou um caco. Glória ao Senhor. Hoje nem eu me suporto. Hoje, se eu pudesse, eu derrubava um. Hoje, se eu pudesse, eu só ficaria deitado. Hoje, se eu pudesse, eu não queria nada da vida. Hoje, se eu pudesse... irmãos, glória ao Senhor. O adversário só montando nas suas fraquezas. O adversário só vindo a teu encontro e colocando mais peso na tua vida. Glória ao Senhor. Irmão, se liberta do peso e da escravidão espiritual. Glória ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel a você. No teu processo de salvação. Glória ao Senhor. Aleluia. Mas eu não gosto. Eu não gosto do trabalho. Eu não gosto da escola. Glória ao Senhor. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto daquilo. São processos. Precisa passar. Precisa fazer. Comece a encarar de outra maneira. Que maravilha que eu estou indo para aprender nessa escola. Eu não sabia o que era fazer conta.
Quando eu fosse adulto, alguém ia me enganar. Por isso que eu vou na escola para aprender. Eu não sabia chegar até o lugar, mas eu vou na escola e eu aprendo que os estados ficam em alguma localidade. A cidade fica numa localidade, os rios passam por algumas localidades. Vocês estão aprendendo, jovens e criança. Um dia vocês vão lembrar e vai falar assim, lá na escola, isso. Mas tem coisa que não faz sentido, eu não vou utilizar. Talvez na tua faculdade, mas de repente na faculdade de alguns, eles vão utilizar. Raiz quadrada, o pi, o valor de pi, vai utilizar. Mas você vai para outra área, tudo bem, mas alguém vai utilizar. Então agradece porque é tudo aprendizado. Agradece porque são etapas importantes na vida da criança, na vida do jovem. Agradece porque vocês estão aprendendo a viver em comunidade. Vocês estão aprendendo a conviver uns com os outros. Você está aprendendo que tem pessoas que têm um gênio mais forte, tem um gênio mais tranquilo, tem pessoas que são mais amigáveis, tem pessoas que já são mais fechadas, não falam nada. Tudo é aprendizado. Tem professor que ensina mais fácil, tem mais facilidade, tem professor que não tem facilidade para ensinar. E você tem que prestar mais atenção, mas é para o seu bem. E os irmãos de idade, glória ao Senhor, o teu processo é o teu processo, é para o teu bem. Eu não gosto do meu trabalho, sim, temos que trabalhar. Está na palavra aqui, comer do suor do teu trabalho. Vai ser pesado para alguém? Não, tem que trabalhar. Mas eu não gosto das pessoas do meu trabalho. É processo. Você precisa suportar elas. Vai precisar suportar elas. Vai muitas vezes ter que engolir sapo, ficar quieto. Glória ao Senhor, ficar quieta. E fazer o que tem que ser feito. E voltar para casa e falar assim, louvado seja o Senhor. O dia de hoje eu fiz com maestria e ganhei mais um pãozinho para colocar na minha mesa. E ganhei mais um trocado para mim pagar uma continha que eu tenho aqui dentro da minha casa. Glória a Deus. Senhor, mas eu não suporto essa pessoa que eu ou o Senhor escolheu para estar do meu lado, para ser meu marido, para ser minha esposa. Processo. Vai ter que suportar. Enquanto nenhum infringir o que está na palavra aqui, que a palavra fala, vai ter que suportar. E sabe o que vai acontecer? Se os dois for crente, os dois vão aprender. Daqui a pouco, irmãos, nós já vimos muita obra. Foi um pé de guerra de 20 anos, uma história de 20 anos de pé de guerra, de luta, de tribulação, pelo amor de Deus. Depois de 20 anos é um mar calmo. Nem se conhece mais. É um namoro novo, um início de namoro novo. É obra, irmãos. É prova para equilibrar as nossas almas. Glória ao Senhor. Mas se vocês não quiserem passar, se vocês quiserem levar de qualquer maneira aquilo que nós se enquadramos, vai chegar a hora. Vamos falar que é daqui uma semana, daqui um mês. Glória ao Senhor. Vocês não imaginam o processo doloroso que é quando a gente não cumpre as etapas que é imposta. Quando a gente não quer passar pelas etapas. Aí o que vai acontecer? O Senhor quer salvar. O Senhor quer levar para a glória. Ele vai falar, opa, junta tudo aqueles processos que ele pulou lá, que ela pulou lá, junta tudo. Junta tudo. E até essa semana tem que passar por tudo. E quietinho. Lembra do que está nos mistérios? A irmã, tanto que eu servi a Deus, e olha o que o Senhor me fez. Tanto que eu servi a Deus para terminar desse jeito, a míngua. Olha, irmãos, o perigo. Então vai falar que não erra? Erra sim. Se nós não aceitar os processos, se acumular tudo para o final, irmãos, é perigoso para as nossas almas. Mas o Senhor é maravilhoso e misericordioso, vem com a palavra para falar para nós. Profetiza sobre a tua vida, profetiza sobre o teu processo. É processo. Eu estou sofrendo, está até me doendo a carne, glória ao Senhor, mas eu sei que tem dia e hora para terminar. Louvado seja o Senhor, porque você está me moldando. Irmãos, anda como doido dentro de casa, mas fala com a tua prova, mas fala com a tua vida, fala com o teu esposo, fala para a tua esposa, glória ao Senhor.
Esposa, você não está bem hoje, mas em nome do Senhor Jesus, você vai ser liberta, você vai melhorar. E crê naquilo, irmãos, porque é a verdade. Glória ao Senhor. Apresenta o casal. Apresenta você. Os jovens, apresenta você. Vocês têm uma vida ainda pela frente. Não atingiu a maioridade ainda. É criança, se apresenta. Senhor, cuida de mim. Prepara as pessoas certas para estar na minha vida. Prepara as pessoas certas para passar no meu caminho. Senhor, prepara as pessoas certas para entrar trabalhar comigo. Senhor, eu profetizo só pessoas maravilhosas, boas, compreensivas e calmas. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Que palavra é essa? Irmãos, palavra de repreensão, palavra de orientação, palavra de ensinamento. Palavra num misto completo, para você sair daqui hoje sabendo assim, ó, vou levar mais as coisas de Deus a sério, vou aprender a trabalhar com os meus processos, vou aprender a pregar para mim mesmo, glória ao Senhor. E não tenha medo, irmãos, às vezes nós estamos aqui na comunhão da palavra, o Senhor apontou a palavra, vem aqui, você vai pregar para a igreja aquilo que o Senhor ponhar no teu coração, na tua boca. Glória ao Senhor. Mas é difícil, irmãos. Difícil é para todo mundo. Aqui nessa graça, irmãos, nessa obra, ninguém estuda a palavra. Eu passei por todos os evangelhos para procurar essa parte aqui que estava em João. No quarto. Eu já tinha passado no terço por 3. Mas está em João. Está aqui. Não tem problema, irmãos. Mas a palavra está aqui. Hoje tem a tecnologia. Se os irmãos não sabem onde está escrito, procura, a tecnologia já nos entrega, tá? Em tal capítulo, tal livro, no versículo tal, não tem problema. Porque não é ensinado. Ah, eu saí de casa para ensinar para a irmandade. Não, porque eu estou aprendendo, eu preciso disso aqui, eu não faço boa parte do que eu estou falando. Glória ao Senhor. Mas o Senhor é maravilhoso, irmãos, está ensinando a mim e a todos. O Senhor está vindo ao nosso encontro para falar assim, irmãos, vai dar certo se vocês cumprirem o que está aqui, se vocês fazerem o que a palavra fala. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai vir ao encontro da tua vida, como veio no encontro da vida de Lázaro. Porque Lázaro, mesmo que voltou, irmãos, depois ele foi recolhido novamente, o Senhor levou para a glória, glória ao Senhor. Lázaro era amigo de Jesus, cria na obra dele, cria em tudo que o Senhor pregava, mas não acompanhou Jesus, não era discípulo, não era apóstolo do Senhor, mas ia contemplar uma grande obra. E nós estamos aqui para contemplar uma grande obra de quê, irmãos? De redenção, para voltar para o céu. Então vai chegar, irmãos, como nesse dia o Senhor encontrou Lázaro, vai nos encontrar aqui e que nós estejamos lisinhos, irmãos, sabe com o quê? Só com umas arestazinhas aqui para reparar, só um finalzinho de processo ali para acabar e a nossa alma equilibrada. A hora que o Senhor nos encontrar, só nesse processo, irmãos, até nós chegar na glória para entrar para a festa, já acabou todo o desequilíbrio, já acabou todas as arestas, nós já entra para a festa direto, irmãos, glória ao Senhor. Sem dor, sem sofrimento, sem causar tribulação para ninguém. Glória ao Senhor. Sem sofrimento, sem fadiga, sem angústia. Mas se você não se enquadrar na palavra, se torcer para entrar aqui, aí é ego. Aí é aquilo que o Senhor já falou, queixo alto, queixo para cima, tupete lá em cima. Não quero, tá tudo bem. O Senhor vai tentar te salvar, mas é perigoso para a tua alma. O Senhor já está falando aqui, irmãos. O que nós temos que fazer aqui, irmãos? Moer o nosso ego, moer a nossa carne, baixar o nosso tupete, baixar o nosso queixinho. Glória ao Senhor. O Senhor está pisando em cima de mim, mas passa por isso aí, que você vai ver lá na frente, vai dar fruto, vai dar resultado. Senhor, mas eu não queria ser dessa forma. Tudo bem, mas se acalme, é assim mesmo. Se for para mudar, o Senhor vem ao encontro e muda. Se for para fazer diferente, o Senhor vai te instruir diferente. Aí você busca a palavra, o Senhor vai te orientar pela palavra. Mas não fala assim, vou fazer diferente, vou falar isso, vou fazer isso.
paciência, calma. O povo de Deus tem temperança. Glória ao Senhor. O povo de Deus tem temperança. Glória ao Senhor. É fé, pois a paciência, pois a temperança. E nós estamos caminhando para quê, irmãos? Para o equilíbrio total das nossas almas. Calma, não é do nosso jeito todas as coisas. A vida, irmãos, uma régua só. Imagina se eu fosse medir. O casal, irmãos, se for para viver junto, para um só querer, não, eu quero só do meu jeito. Ou o outro fala, não, eu quero só do meu jeito. Não vive. Não vive. Nós temos que ser flexíveis, irmãos. Com fé, paciência e temperança. Pensa 2 vezes. Segura. Glória ao Senhor. Se enquadre aqui, irmãos, nessa palavra. Qual que é a palavra? A palavra do já. A palavra do agora. A palavra de nós não sabemos o dia de amanhã. Se nós levasse todo dia, e se nós levasse todo dia como se fosse o nosso último dia? Como se fosse assim, amanhã o Senhor nos tirará dessa terra. Como nós viveríamos o dia de hoje? Se fosse um dia cedo, acordamos e nós já sabemos, amanhã no final do dia o Senhor vai nos retirar. Como nós viveríamos? Irmãos, certamente, glória ao Senhor, equilibrando as nossas almas. Vivendo melhor, sendo o mais educado possível, conversando, abraçando mais, dando importância para aquilo que tem importância. Glória ao Senhor. Orando, orar daqui a pouco, orar de novo. Amanhã eu vou ver o Senhor, eu vou orar de novo. Não, eu estou meio agitado, deixa eu cantar um hino aqui, eu vou cantar um hino para me dar uma desacelerada. Irmãos, os irmãos já imaginou? Mas ela não pensa no amanhã. Aí o Senhor vem na palavra e fala assim, ó, vamos viver como se fosse o último dia ou como se fosse o amanhã, para nós calmar, desacelerar, torcer a boca numa má palavra, fechar nossa boca numa má resposta, abrir o nosso coração para amar mais, para ser mais feliz. Ah, para ser feliz eu preciso ir para lá e para cá, comprar isso, comprar aquilo. Não, para ser feliz, irmãos. Tem gente que é feliz no simples. A internet fala muito de ser feliz no simples. Tem gente que ama, irmão, comer uma comida boa feita em casa. Tem um prazer gigantesco em comer um arroz e um feijão cozido na hora. Se tiver só aquilo ali, irmãos, é a alegria da alma. Sente uma alegria. Felicidade, irmão, genuína. Não precisa ser mensurada em valor. Precisa ser a sua felicidade. Se nós buscássemos a felicidade, o que nos faz bem? Glória ao Senhor. Irmãos, isso é processo, isso é desaceleração, isso é equilíbrio das nossas almas. Glória ao Senhor. O Senhor vem nos encontrar aqui hoje toda hora para falar assim, ó, cuida, cuida, cuida. Preste atenção em você. Preste atenção ao seu redor. Preste atenção ao que você está falando para você mesmo. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Tudo que a gente quiser, irmãos, a gente pode. Tudo que a gente criar, a gente pode. Nós somos, irmãos, criação do Eterno. Não tem nada que pare na nossa frente. Não tem nada que é difícil para nós. Não tem nada. Glória ao Senhor. Irmãos, se a gente pensar numa maravilha que é, os irmãos estão aqui no culto, estão tocando um instrumento, irmãos. Os irmãos já perceberam que o irmão é uma outra linguagem. Vocês têm que ler e tem que apertar o botão certo e tem que passar o arco e tem que passar. Glória ao Senhor, tem que soprar e tem que dedilhar o teclado, irmãos. Olha só. O tanto de coisa que você já aprendeu, o tanto de coisa que você é capaz de colocar na tua cabeça para fazer o bem para você. Irmãos, esse dia eu estava num lugar, irmãos, na viagem a trabalho,
glória ao Senhor, e entrei e veio uma pessoa e cumprimentou uma outra pessoa, e dali ele começou a falar um inglês, irmão, fluido, e o brasileiro começou a falar o inglês fluido também, e eu fiquei pensando, tem gente que fala 7 tipos de língua, irmão. Fala inglês, espanhol, francês, o português, o japonês. O que é isso? Porque uma hora ele decidiu fazer o bem para ele mesmo. E aqui o Senhor está falando para você no cunho espiritual, é para você fazer o bem para você mesmo. Porque se o homem na terra, nada para ele, se ele falar, eu vou aprender isso, ele aprende. E tem gente que pega firme, irmão, que em 7 dias ele faz um auê. Glória ao Senhor, quando ele está com vontade. Aí o Senhor vem no espiritual falando assim, ó, se o homem no material consegue fazer, quanto mais vocês, que eu estou dando a instrução dia após dia no espiritual. Vamos, igreja. Vamos no Senhor. Vocês são muito mais capazes do que vocês pensam, do que vocês acreditam, do que vocês conhecem. Glória ao Senhor. Porque isso do instrumento, de tocar, de falar, de escrever, é pequena coisa do que vocês ainda podem fazer, podem chegar, podem aprender, podem se desenvolver. Pode, irmãos, glória ao Senhor, ser uma pessoa equilibrada, glória ao Senhor. E digo mais, irmãos, antecipar processo de salvação das vossas almas. E ainda mais, glória ao Senhor, auxiliar quem está do teu lado, glória ao Senhor, a equilibrar a alma também. Louvado seja o Senhor. Guardamos essa palavra no nosso coração, irmãos. É a palavra Deus seja louvado. Amém. Amém.